E hoje gostava de vos falar sobre... que tempo é que eu tenho? Ver se eu consigo acabar a tempo sem me esticar muito. Falar sobre um tema que é um tema sobre o qual eu nunca falei, e quando estava a pedir a Deus ajuda para indicar, mostrar o tema, eu senti que devia falar sobre isto. Falar sobre o temor a Deus. Sobre o temor a Deus. Nós vivemos num mundo que rejeita Deus. E por isso é que não o teme. Eu cito Romanos 3:18, salvo erro, em que a Bíblia diz que não há temor de Deus diante dos olhos do homem. Não há temor, hoje em dia não há temor. Vamos ver o que é que isso é. Mas simultaneamente vivemos num mundo cujos crentes também não vivem esse temor. Vivemos uma relação interesseira muitas vezes com Deus. Olhamos e vivemos a nossa relação com Deus tendo como base não aquilo que Deus é, mas aquilo que eu posso obter de Deus. E isso não é viver uma relação com Deus na base do temor. Por isso, falar sobre este tema não é só necessário. No meu entender, eu acho que é muito urgente. Peço-vos que abram desde já as vossas Bíblias. Nós vamos ver algumas passagens. Isaías, capítulo 11. Isaías, se não quiserem acompanhar depois, eu posso-vos dar os apontamentos a quem quiser. Isaías 11, 1-3, ou poderão depois ouvir online. Esta passagem, eu queria começar por aqui, e já vão perceber porquê. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Isto é uma passagem em que fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Jessé era o pai de David, um rebento do tronco de Jessé, no fundo, é a indicação que da raiz de Jessé, de Davi, irá nascer um rebento. É uma alusão ao Senhor Jesus. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Ou seja, está aqui a dizer que tipo de espíritos é que vão repousar sobre esse rebento, sobre o Senhor Jesus. De inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 espíritos que vão repousar sobre este rebento. Um deles, o último, o temor do Senhor. E agora vejam o versículo 3. E este rebento, ou seja, a alusão ao Senhor Jesus, vai se deleitar do temor do Senhor. Não vemos que Ele se deleita nos outros. Vemos que Ele se deleita no temor do Senhor. E a pergunta para começar logo é esta. Se o Senhor Jesus Cristo se deleitava no temor de Deus, quem sou eu para também não o procurar e não me deleitar? E, portanto, será que eu preciso? Óbvio. Se o rebento de Jessé se deleitava no temor de Deus e precisava dele, quem sou eu para achar que não preciso? E eu começo por aqui justamente para arrematar as ideias e pôr tudo no sítio certo. Eu preciso disto. Agora, o que é, vamos ver. Agora, que eu preciso. Há dias ao contar a história. E deleitar. Quando pensamos em temor de Deus, ficamos assustados. Que mal, que seca, que tema. David, escolhe, depois falar sobre a confiança em Deus ou como Deus nos livra das dificuldades. Não. É preciso falar sobre isto também. Mas sabem, isto não é um bicho-papão, porque vemos que o Senhor Jesus vai se deleitar. Deleitava-se nisto. Uma pessoa só se deleita numa coisa que tem prazer. E vamos ver como o temor de Deus é uma coisa que pode dar gosto, pode dar prazer, ok? Procurar desmistificar um pouco esta ideia. Há dias a contar a história de Esaú e Jacó, Gabriel, ele todos os dias lê uma historinha e no final fazemos ali o resumo. E o Gabriel disse assim, no resumo, a culpa disto, da discussão entre os irmãos, é dos pais deles. Sim, dos pais. Sim, dos pais. Porque a mamã dele preferia um e o pai preferia o outro. Sim, a Rebeca gostava mais do Jacó e o Isaac gostava mais do Esaú. É verdade. E tudo começou, naquela confusão, por preferências de pais em relação a filhos. Mas sabem, nós somos iguais. Nós com Deus também somos interesseiros. Nós gostamos mais de uns atributos de Deus do que de outros. Nós gostamos muito de cantar ao Deus de amor. Gostamos muito que Deus é Deus de paz, que é um Deus de graça. Mas quando toca ao Deus de justiça e o Deus santo, a gente já não gosta da mesma forma. Somos interesseiros. E é impossível aproximarmos de Deus de forma correta se não formos a Deus por aquilo que Deus é. E devemos dar o mesmo valor ao Deus de amor, ao Deus de justiça, ao Deus que perdoa, ao Deus de santidade, ao Deus de misericórdia e ao Deus que também vinga o pecado. Porque todos eles são importantes. Todos eles fazem parte daquilo que Deus é. E se eu for ter com Deus na base de só Deus de amor, de graça e misericórdia, e não for ter com Ele na base de reverencial, de que Deus também é santo,
Deus também é justo e Deus também é vingador. Eu vou aproximar de um Deus, mas não é o Deus da Bíblia, é o Deus criado na minha cabeça. E não estou a revelar temor. Acredito que o povo de Deus revela falta de temor na forma como cultua. Basta abrir a internet e ver certos cultos. Ou basta ir à procura de ir a certas igrejas. Na forma como se adora, na forma até como se vive, na forma como se veste, na forma como decide. Revelamos em tudo isto falta de temor de Deus. Eu quero, antes de falar sobre o temor de Deus, apresentar-vos uma outra faceta de Deus. Eu há tempos falei sobre os atributos de Deus com base em Gênesis 1.1, mas não falei destes. Eu vou citar-vos 3 características de que Deus também é. Eu vou citar. Nós lemos em Hebreus 12.9 que Deus é um fogo consumidor. Ouçam com atenção. Se não tiverem tempo para depois procurar, procurem depois com calma. Deus é um fogo consumidor. Quer dizer que com Deus não se brinca. Mais. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo revelará e tudo julgará. Cito-vos 3 versículos. Não erreis, com Deus não se deixa escarnecer ou gozar. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Mais, isto está em Gálatas 6.7. Em Salmos 50, 21 a 22, nós lemos: estas coisas tens feito, e eu me calei. Nós achamos que Deus não vê, que não faz. Pensavas que eu era como tu. Parece alguém a falar connosco, não é? Eu estava calado. Eu fingia que não via. Tu pensavas que eu era como tu. Mas eu te confrontarei, ou te arguirei. As porei por ordem diante dos teus olhos. Eu um dia vou pegar no rol das coisas que tu fizeste e vou pô-las perante ti. Todas. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços. Isto também é Bíblia, irmãos. Não é só que Deus é amor. Para que eu vos não faça em pedaços, sem que haver quem vos livre. E finalmente, aqui, nesta linha de tudo sabe, tudo vê, tudo revela, Lucas 12.2. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Finalmente, nesta linha, Deus também é o nosso assombro. Gosto de 2 versículos. Ao Senhor dos Exércitos, Isaías 8.13. A Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. E finalmente, Salmo 119, 120. Este descobri há pouco tempo, não sabia. O meu corpo se arrepiou com temor de ti. Se arrepiou. E eu temi os teus juízos. Sabem? Falta-nos isto. A mim falta-me. Quanto a vocês não sei. Porque isto é temor a Deus. Eu devo adorar a Deus e aproximar-me de Deus e viver na perspectiva, indo após Ele, na base das 2 coisas. Que Deus é bom, que Deus é amor, que eu insisto muito nisto. É misericórdia, mas que também Deus é justo. E eu tenho que ter cuidado com o que faço, porque com Deus não se brinca. E um dia Ele vai-me chamar por contas daquilo que eu fiz. E vai-me responsabilizar de tudo aquilo que eu fiz. E quando eu penso nisso, eu tenho cuidado com o que vou fazer, porque sei que Deus vai me chamar à parte. E por isso é que o temor, como vamos ver, ajuda-me a não pecar. Porque quando eu imagino o Deus poderoso que é, que com Ele não se brinca, eu penso, calma, eu vou ter cuidado de fazer o disparate, porque um dia eu vou ter que pagar bem caro por isto. E por isso é que nós vemos que uma das coisas boas do temor é que me ajuda a não pecar contra Deus. Ok? Já vamos ver. Mas eu quero terminar esta fase com uma coisa positiva. A vossa cara está muito assustada. E ainda bem, o meu objetivo esta manhã, a começar, era mesmo esse, era assustar-vos, arrepiar-vos. Mas eu quero agora dar-vos um pouco mais de ânimo. Sabem qual é que deve ser o nosso modo de vida? É o que está em Salmos 2.11. Servi ao Senhor com temor, mas alegrai-vos com tremor. A nossa lógica é, assim como Deus é amor e é justo, nós devemos viver alegres, temendo a Deus. É possível? É. Porque temer a Deus não é viver assustados com Deus. É viver assustados com o pecado que deriva das nossas falhas. Mas devemos viver simultaneamente alegres. E gosto também muito de uma passagem que está em Mateus 28.8, quando aquelas mulheres perceberam que Jesus tinha ressurgido, elas ficaram como? Pressurosamente saíram do sepulcro com quê? Com temor, reverência, mas grande alegria. E esta combinação, esse matching, é o matching perfeito que deve pautar a vida de cada um de nós. Temor e alegria. Temor e alegria. Temor e alegria. Vamos ver. O que é que consiste temer a Deus? A palavra temor no Novo Testamento está associada à palavra phobos, fobia, de medo. E muitas vezes, mesmo temor a Deus tem um pouquinho, tem aquela palavra de phobos, de fobia, de medo.
E já vamos ver também no Velho. A pergunta é, eu devo relacionar com Deus assustado? Não. Não. E explico porquê. Se Deus quer ter um relacionamento íntimo connosco, nós não podemos ter um relacionamento íntimo com ninguém assustados com essa pessoa. Vocês conseguem ter um relacionamento íntimo com alguém se estiverem assustados com essa pessoa? Não. Nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus, assustados com a possibilidade de falhar para com Deus. Porque como vimos nos versículos anteriores, com Deus não se brinca. Okay? E o phobos não deriva, esse medo não deriva tanto do Deus em si, mas das consequências que eu poderei vir a ter se o desobedecer. E o phobos deriva disso. Porque Deus... Mas eu vou-vos dar um versículo. 2 Epístola a Timóteo 1,7. Já vamos ler a Bíblia, está bem? Eu só quero citar alguns. 2 Epístola a Timóteo 1,7, para vos mostrar que nós não devemos relacionar com Deus com medo, diz assim, Deus não nos deu o espírito de temor, que no grego significa, délia, timidez, cobardia ou medo. Ou seja, eu não devo relacionar com Deus com timidez, com cobardia ou com medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Ok, então eu não devo relacionar com Deus com medo, mas devo relacionar com Deus sabendo que, se desobedecer, eu terei que enfrentar um Deus justo. Ok? Agora, leiam comigo esta passagem que é esclarecedora. Êxodo, por favor, 20, 18 a 20. Êxodo, sabem, a Bíblia é que toca corações, a Bíblia é que transforma. Eu já pensei em tempos em passar os versículos aqui no ecrã, mas mudei de ideias. Sabem porquê? Porque é importante a gente folhear a Bíblia. Eu não quero saber se não é chique, se não é tecnologicamente avançado, porque muitos, vendo isto, já não vão pegar na Bíblia e não a procuram, porque somos preguiçosos e nós vamos ler por aqui. E é importante lermos a Bíblia, porque a Bíblia fala-nos, ok? Então hoje vou-vos obrigar a andar para trás e para a frente um bocadinho. Êxodo 20, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Isto aconteceu quando? Quando Deus acaba de dar os 10 mandamentos. Ok? Então, todo o povo, estamos a falar de 2 milhões ou 1,5, 2 milhões, não sei quantos, mas eram milhões de pessoas, todo o povo viu trovões e relâmpagos, o sonido, o Deus, estão a ver o Deus poderoso aqui a manifestar-se? Aquele Deus que não é só o Deus de amor, é o Deus forte, o Deus santo. E o monte fumegando. E o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Imaginem. E disseram a Moisés, fala tu connosco que ouviremos, e não fala Deus connosco para que não morramos. Moisés, fala aí com Deus, eu não quero ter nada a ver com Deus agora, porque eu tenho medo, estou apavorado, vamos ver. 20, e disse Moisés ao povo, não temais, que no hebraico significa yare, medo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós. Calma, David, calma. Então Moisés está a dizer ao povo, não temam, para que depois possam temer a seguir? Não tenham medo. Isto aconteceu para que vocês temam. Calma. Então, há 2 interpretações para temor. Exatamente, aí eu queria chegar. O primeiro temor é o temor medo. É apavorado, é dar-te froscos em bom português. É sair dali depressa. É não querer estar ali. O segundo temor é yaratov. Vai buscar o yara do primeiro medo e acrescenta tov, que significa assombro, reverência, respeito, admiração, adoração, submissão. O que Deus quer de nós é um bocadinho de medo, porque faz bem. Por isso é que a origem etimológica é a mesma, do yara, do medo. Mas Ele quer mais do que isso, Ele quer reverência, Ele quer submissão. Então Deus assustou-os para que eles ganhassem a noção de que precisam de estar reverentes perante Deus. E depois há uma parte gira do versículo, e importantíssima, no fim, que diz, não temais, ou seja, não temais, não tenham medo, porque Deus veio para provar-vos para que o vosso temor, reverência, submissão, adoração, assombro esteja diante de vós, para que não pequeis. Isto está a acontecer para vocês perceberem como é que podem não pecar. A sério, a sério. Quanto maior a visão que eu tenho do Deus grande e poderoso, menor a probabilidade de eu cometer disparates. Estão a perceber? Então temer a Deus é reverenciar Deus, é respeitar Deus, é admirar Deus, é submeter-me a Deus. Nós devemos ter medo apenas de uma situação, é se quisermos manter-nos contra aquilo que Deus tem para nós. Aí vamos enfrentar aquele Deus dos versículos que eu citei há bocadinho, que não é coisa bonita de se ver, que eu já citei. Mas, uma boa notícia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se estivermos nesse caso, se humilhar,
orar, buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, mesmo que estejamos em modo de combate contra Deus, ok? Se nós nos arrependemos genuinamente e nos convertemos, mudarmos de direção, Deus sara, Deus perdoa, Deus ajuda, Deus restaura e Deus cuida de tudo o que está à nossa volta. Dito isto, a pergunta que vos faço é: tememos a Deus? Estamos a reverenciá-lo? Estamos a respeitá-lo? Estamos a admirá-lo? Estamos a submeter o nosso ser, a nossa vontade a Deus? Ou para nós, Deus é um ser a quem recorremos em caso de SOS? Ou para nós, temos uma relação com Deus interesseira? Ou para nós, Deus é um Deus que só o vemos como um Deus de barbas brancas, tipo avôzinho, desculpem a expressão, mas eu tenho que vos explicar assim. Como o mundo pinta. Como o mundo pinta. Não é? Nem é por acaso, porque não querem encarar o juízo. O mundo não gosta de encarar Deus como um Deus justo. É mais fácil encarar Deus como um Deus de amor. Ok? Dito isto, já sabemos o que é que consiste temer a Deus. Temer a Deus, se isto fosse uma prova, eu não vou falar, ok? Temer a Deus é o quê? É ter medo de Deus? Não. É ter medo de pecar contra Deus, é reverenciá-lo, é submetermos a Ele, ok? É admirá-lo, é respeitá-lo. Isto é temer a Deus. Como é que eu sei que estou a temer a Deus ou não? Há um teste. Isto é o algodão, prova do algodão. Ok? Só um teste. Podia pôr aqui 4. E pus 4, mas depois apaguei, porque senão vocês tinham que... vocês não trouxeram pães nem peixes, pois não? Que é para dividirmos pelo pessoal. Não íamos almoçar. Estou a brincar. Eu não faço multiplicações. mas eu vou terminar a tempo. Como é que eu sei se estou a temer a Deus ou não? Há um versículo que é importante lerem. Deuteronômio 6. Não leiam este versículo. Eu vou citar, leiam outro. Já vão ler um Deuteronômio. Como é que eu sei que estou a temer a Deus ou não? Eu sei se estou a temer a Deus ou não pela relação que eu tenho com a Bíblia. E vou-vos mostrar pela Bíblia isso. Cita este versículo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, está em Deuteronômio 6, 1 a 2, e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Estatutos, juízos, que nós temos que aprender, mandamentos, para quê? Para que temas ao Senhor teu Deus. Ok? E há outra passagem que eu quero que leiam sobre esta linha, está bem? E podem ler, já agora, Deuteronômio 31, 12 e 13. Deuteronômio 31, 12 e 13. Este versículo é muito importante. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e estrangeiros. Juntem toda a gente. Isto é para todos. Isto é para todas as faixas etárias. Que estão dentro das tuas portas para que ouçam. Ouçam o quê? Aprendam. Aprendam o quê? E temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que os seus filhos, que não a souberem, ouçam. Ouçam o quê? A lei. E aprendam a temer ao Senhor vosso Deus. O meu temor a Deus é medido pela a minha capacidade de ouvir e aprender a lei. Se a Bíblia está fechada em casa, se eu não a vejo, se eu não a leio, se eu não a estudo, eu não estou a temer a Deus. Por mais reverente que eu possa estar no culto, eu não temo a Deus. Porque se eu ignoro a voz de Deus, eu não posso temer o Deus. Então como é que eu posso reverenciar um Deus e ignorar a sua voz? Faz sentido? Se a voz de Deus é este livro, e se a Bíblia diz que eu provo que temo a Deus quando eu ouço e cumpro aquilo que este livro tem, e se eu não o abro, eu não estou a temer a Deus. E já vamos ver o que é que nós podemos ganhar se tememos a Deus. Sabem que temor a Deus? Eu fiquei admirado, atenção. É talvez a coisa na Bíblia que tem mais promessas associadas de coisas boas para nós. Vocês vão ficar literalmente siderados com aquilo que nós temos a ganhar quando tememos a Deus. Por isso é que aquela raiz de Jessé se deleitava no temor de Deus. Porque é fantástico. Ok? Então a minha relação com a Bíblia revela o temor que eu tenho para com Deus. E o diabo sabe, quando me afasta da Bíblia, ele está-me a afastar mais do que de um livro. Ele está-me a afastar de uma relação com Deus e de coisas fantásticas que vamos ver aqui que nós temos a ganhar quando nós lemos o livro. Sabem que eu gosto de slogans e gosto de... As coisas do marketing têm a ver comigo. E então eu gosto de criar slogans. E se eu criasse um slogan para o diabo, eu criava... Isto parece assustador, eu não vou fazer nada de especial.
Eu criava este slogan. Volta e meia pomos aquelas marcas de salsichas e de massas a criar doçura desde 1914, não é? O diabo tinha um slogan. A enganar desde o Éden. A enganar desde o Éden. E nós parvimos a cair desde o Éden. Sabendo que ele engana. Sabendo o mal que ele tem feito a tantos. A história da Bíblia está repleta. A nossa vida, nós olhamos para o lado e sabemos casos que acontecem. E cair que nem patinhos desde o Éden. E uma das coisas que ele tem enganado mais é tirar-nos o interesse e a importância de ler este livro. E depois perdemos o temor de Deus. E vamos ver o que é que perdemos a seguir por não ter temor de Deus. Qual é a estrada para o temor de Deus? Eu gosto muito da chamada estrada de Romanos, que é a estrada, os versículos que levam, que nós vamos utilizar para a salvação, quando queremos falar a alguém. Chama-se a estrada de Romanos. E há uma estrada, que eu agora acabei de dar o nome, que é a estrada do temor de Deus, que está em Provérbios 2, 1 a 5. Vejam comigo. Como ter e ganhar o temor de Deus? Provérbios 2, 1 a 5. Provérbios 2, 1 a 5. Eu vou acelerar um bocadinho. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se aceitares, sabem? Primeiro passo, há 4 passos. O primeiro é escolha. Escolha. Ninguém tem temor de Deus. Deus só dá o seu temor a quem quer. Há um versículo que eu cito que diz, está em Provérbios 1, 28 a 29. Aliás, está no capítulo anterior, podem ler. 1, 28 a 29 que diz, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquê? Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Deus. O temor de Deus é uma escolha. O temor de Deus é uma escolha. E quando ele diz, se aceitares, começa tudo por aqui. Já vamos ver quais os outros passos, mas eu quero ter temor a ti, Deus. Se nós não chegarmos ao pé de Deus e dizer assim, eu quero ter temor a ti, Deus não nos vai dar absolutamente nada. Mas, as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazer tentar sabedoria e o teu ouvido para inclinar o teu coração ao entendimento, o que é que isto é? O que é que vocês acham que é? Mandamentos, sabedoria, entendimento, as minhas palavras, Bíblia. É ou não é? Bíblia. Escolha. 1, 2. Bíblia. 2. Continuem. A estrada não acabou. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, clamares, alçares, oração. É ou não é? Escolha, Bíblia, oração. E agora, finalmente, se como prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, o que é isto? Qual é a característica de um garimpeiro do ouro quando iam lá para o faroeste? É perseverança. Eles não desistiam. Descobri agora uma pedra agora. Vou ter que arranjar mais. Eu vim para cá, gastei imenso dinheiro, eu vou ter que chegar à minha terrinha rico. Então continuava. Porquê? Porque eles procuravam, porque achavam aquilo uma riqueza. Achavam que estavam à procura, aqui como diz, eles procuravam como prata, como um tesouro. E tinham perseverança. Porque achavam que estavam à procura de um tesouro. Se fizermos a escolha, Bíblia, oração, e fizermos todos os dias, vai chegar a um ponto em que vamos perceber o que está no versículo a seguir. Então entenderás o temor do Senhor. Desculpa, até me assustei. Então entenderás o temor do Senhor. Escolha, Bíblia, oração e partir pedra até encontrar. Então entenderemos o temor do Senhor. Esta é a estrada do temor de Deus. Agora, eu vou acabar bem, hein? O que é que nós ganhamos ao temer a Deus? Isto é muito importante. Vocês vejam tudo isto com atenção. Hein? Vocês vão sair daqui a orar a Deus pelas 4 coisas. Eu garanto-vos. Provérbios 1, 7. Está atrás. Capítulo anterior. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Ou da sabedoria. Como diz em Provérbios 9, 10. Diz a mesma coisa. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ok, a primeira coisa que eu ganho quando temo a Deus, é a sabedoria. O que é sabedoria? É saber o que fazer, quando fazer e onde fazer. Sabedoria é isto. É saber o que fazer, quando fazer e onde fazer. Sabem, eu tenho pena dos doutorados e dos inteligentes e dos suprassumos deste mundo que rejeitam Deus. Porque eles podem ter todos os canudos do mundo, mas rejeitam a maior evidência que existe no universo, que é Deus. E os ignorantes são eles. Os maiores ignorantes não são aqueles que
são analfabetos, ou que não têm o curso superior, ou que os ignorantes são aqueles que ignoram a maior evidência que existe no universo, que é Deus. Não importa se temos os maiores canudos, não importa se temos os maiores lugares de destaque no mundo, os ignorantes verdadeiros são esses. A sabedoria está em temer a Deus, porque quando eu temo a Deus, Deus dá-me capacidade, como vamos ver. Em Provérbios 25:12 eu cito: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é a característica do homem que teme ao Senhor? E ele diz: Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Quando nós tememos a Deus, Deus mostra-nos qual é o caminho certo. Mas mais, há um versículo que é espetacular, que é este aqui, que está no Salmo 25:14. O segredo, ou o aconselhamento, ou o conselho do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Sabe que no original quer dizer, está em Salmo 25:14. O conselho do Senhor é com aqueles que o temem. Sabe que isto é? O conselho do Senhor. Nós temos um conselheiro privado para nós. Quando nós tememos a Deus, Deus aconselha-nos. É que é o Criador de tudo, dos céus e da terra, a dizer: olha, vai para a esquerda, vai para a direita, sobe, desce. Há pessoas que pagam fortunas por ir ao A, ao B, ao C, ao D, para ter aconselhamentos. Vão às bruxas. Desculpem, tenho que vos dizer a verdade. E aos bruxos, não é só bruxas. Para ter aconselhamento. Temor de Deus garante-me o conselho secreto do Deus Todo-Poderoso. E a gente diz: não, eu não preciso disso. Eu não preciso do temor de Deus para nada. Isso é para os betinhos lá da igreja. Perdemos isto tudo. Vamos ver que vocês não têm ideia do que é que perdem. Não temos ideia do que perdemos. Continuo. Ganho forças. A segunda coisa que eu ganho, ok, além da sabedoria, é ganho forças para não pecar. Provérbios 16:6 diz: pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. E nós lemos há bocado em Êxodo que tudo aconteceu naquele monte fumegante para que eles não pecassem. Certo? Foi ou não foi? Quando José... eu vou-vos dar exemplos, eu não quero falar só de cor. E está a chegar ao meio-dia. E eu estou tramado. Vocês esperem um bocadinho por mim, está bem? Esperem um bocadinho, vou ser rápido. Porque esta é a parte melhor. Eu não posso agora acabar assim, senão vocês ficam... É como aquela parte do filme que não sabem como é que termina o filme. Quando José foi confrontado com a tentação de pecar contra aquela mulher de Potifar, ele disse: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Está em Gênesis 39:9. Sabem o que é que evitou José de cometer o disparate? Vocês podem dizer: foi o temor de Deus. Mas onde é que está escrito isso? Está escrito. Não ali, mas depois. Está em Gênesis 42:18, quando ele enfrenta os irmãos, ele diz assim aos irmãos: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Foi o temor de Deus que o ajudou a não pecar. Porque, sabe porquê? Rebobinando a passagem no início, ele sabia o Deus poderoso que tinha. Ele sabia o Deus terrível que era. E sabia o que o Deus terrível, que também era de amor, é terrível, não ia poupar se ele fizesse aquilo. Ele sabia que ia sofrer hectolitos de dor se fizesse aquele disparate. Por isso é que eu devo viver sabendo que Deus é amor, mas também sabendo que Deus pune o erro. Porque se eu não fizer, eu não vou conseguir desviar-me do pecado. Percebe a importância? Por onde eu comecei? Mais. Eu vou acelerar. Quando Neemias chegou e começou a reconstruir os muros, ele deparou-se com coisas que não eram boas. Neemias 5:15, ele diz: havia governadores que foram antes de mim, que oprimiam o povo, tomavam-lhe o pão e o vinho, tomavam-lhe 40 ciclos de prata, extorquiam-nos. Como também os seus servos dominavam sobre o povo. Por eu assim não fiz. Porquê? Por causa do temor de Deus. Neemias não extorquia o povo porque temia a Deus. Atenção, isto não é teoria, isto não é balela, isto é Bíblia. Eu estou a citar versículos. Se não concordam, entendam-se com Deus. Desculpem se tão direto. Isto é Bíblia. Terceira coisa, vocês vão gostar desta. Ganhamos saúde. O quê? Saúde? Mas o Oséias profeta, estás agora a dizer que vamos ter prosperidade e saúde? Não. Antes de começar, deixa-me fazer aqui um parênteses grande. Nem sempre os homens de Deus têm saúde. Nem sempre a doença é castigo. Nós não vivemos no período em que Deus cura tudo. As doenças fazem parte da vida. Mas é mais provável termos saúde quando tememos a Deus. E é mais provável não termos saúde quando nós não tememos a Deus. E isso é um facto. Cito Provérbios 3, 7 a 8. Podem ler comigo. Provérbios 3, 7 a 8.
Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto, de temer a Deus, será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O umbigo, segundo os especialistas, eu não sei explicar isto muito bem, mas é onde está a centralidade de todo o nosso sistema. Quando diz que será remédio para o umbigo, é como será remédio para tudo. Não é por acaso que o cordão umbilical vinha do umbigo. Ok? Não é por acaso. Temer a Deus e a relação com saúde. A Bíblia diz que quando eu guardei silêncio, Salmos 32:3, quando eu não confessei os meus pecados ou guardasse silêncio, envelheceram os meus ossos. Então, num lado diz, se eu temo a Deus, vai ser medula, vai ser bom para os meus ossos. E no outro diz, quando eu não confesso o erro e continuo intransigente no pecado, vou destruir os meus ossos. Então isto faz sentido. Quer dizer que o temor de Deus tem algum impacto nisto. Certo? Vejo muitos preocupados, e eu também, com a alimentação, tenho feito um esforço para emagrecer. Com o ginásio, com hábitos saudáveis, todos nós, e bem, não percebem que se temermos a Deus nós temos isto de graça? Agora desceu o negócio dos ginásios. Quando nós tememos a Deus, a nossa saúde fica melhor. Vou-vos dar um exemplo. Lembram-se... mas antes disso, vocês lembram-se do templo do Antigo Testamento? Quando é que o templo era destruído? Quando é que o templo passava mal? Quando o povo deixava de temer a Deus. Era ou não é verdade? Vinham os assírios, os babilónicos desta vida, tudo arrasado. Templo. Não se esqueçam, templo. Nós hoje somos o templo do quê? Também somos um templo. Quando é que nós somos arrasados? Quando é que o nosso templo sofre? Quando deixamos de temer a Deus. A lógica do templo é a mesma. Dispensações diferentes, coisas diferentes, mas o nosso templo, seja ele o do Velho Testamento, seja o nosso corpo, existe uma relação direta entre temer a Deus e a manutenção até física do próprio templo. Quando Daniel, sendo confrontado com a comida do rei, que era claramente mais deliciosa, não a quis tomar porque era uma comida oferecida aos ídolos e era impura, ia contra a lei de Moisés, ele estava a temer a Deus. Era ou não era? Estava a fazer o que era certo. O chefe lá da coisa disse, tu vais ficar mais raquítico e depois ninguém te quer. Se tu livra-te daqui a 10 dias, ficares pior que os outros. Vais ter que comer esta carne. E o Daniel disse assim, não te preocupes. Então, Daniel 1,15, ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes, quê? Melhores. Eles só tinham água e verduras. Água e verduras. Melhores. Eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens comiam das iguarias do rei. E esta, hein? Porque temeram a Deus. Saúde. E nem precisava de citar o versículo que vou citar agora, que está em Provérbios 10:27, que diz, o temor do Senhor aumenta aos dias. Calma. Como é que eu posso aumentar os dias doente? Quando nós tememos a Deus, temos probabilidade. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer com todos nós. Só Deus sabe porque é que levam uns novos, porque é que levam uns velhos. E nem sempre a doença é sinal de pecado. Fecha parênteses. Mas eu estou a ler o que está aqui escrito. E se nós tememos a Deus, é mais provável vivemos mais dias. Ok. Quarto. Eu vou acelerar. No temor do Senhor, Provérbios 14:26, no temor do Senhor há firme confiança e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quando eu temo a Deus, eu ganho confiança. Eu não ando ansioso, eu não ando desesperado, eu não ando preocupado, porque Deus dá-me paz. Confiança. Temor a Deus dá confiança. Por isso é que o renovo de Jessé se deleitava no temor de Deus. Estão a perceber agora? Confiança. Então, eu vou recapitular, não se esquecerem. Primeira, qual foi a primeira? Se for isto aqui a minha lógica, desculpem lá, é que eu trago tantas folhas e tão grandes, que depois isto não é prático. Sabedoria, ok? Forças para não pecar, saúde, confiança. Outra coisa que eu acho impressionante, quando nós tememos a Deus, a nossa probabilidade de ter orações respondidas é maior. Eu vou citar os versículos. Ele cumprirá os desejos dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Salmo 145:19. Temer a Deus, ligação direta com Deus. Porquê? Porque quando nós tememos a Deus, o nosso coração está disponível e sintonizado com Deus. E aquilo que nós pedimos é mais próximo daquilo que Deus também quer dar. Por isso é que a probabilidade de Deus aceitar as nossas orações é maior. Mas há um outro versículo que eu quero citar. Acerca do Senhor Jesus, Hebreus 5:7, o qual, o Senhor, nos diz da sua carne, oferecendo grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ok? No Getsemane, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, foi ouvido pelo seu temor.
a próprio Senhor Jesus foi ouvido pelo seu temor. Oração e temor. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas quero-vos deixar isso bem claro. Orações é a maior probabilidade de orações respondidas quando tememos a Deus. 6. Há um versículo que muita gente cita, eu gosto muito, eu gostaria que fosse assim, mas não sei se é, que isto é um tema que dava para outra manhã, que está em Salmo 34, 7, mas eu vou citar e vou explicar porquê. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Proteção. Eu não sei se temos anjos à nossa volta a proteger-nos, mas eu quero-vos garantir uma coisa. Que Deus cuida daqueles que o temem. Seja com anjos, seja com pessoas, seja com coisas, seja com circunstâncias. Não me interessa se é com anjos, eu não sei. Mas que Deus protege e que cuida daqueles que o temem, cuida. Chamem-lhe anjos, chamem-lhe outra coisa qualquer. No temor do Senhor há firme confiança. Ele será o quê? Um refúgio. Provérbios 14, 26. Temor do Senhor e proteção. Temor do Senhor e oração respondida. Temor do Senhor e confiança. Temor do Senhor e saúde. Para terminar, 7. Eu ganho, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Sabem, muitas vezes nós vemos vidas vazias, insatisfeitas. Vida satisfeita é vida vivida sob o temor do Senhor. E acho que é bastante claro. Quando eu não temo a Deus, o que é que eu perco? Eu vou fazer a antítese do que eu disse há bocadinho que ganhamos. O que é que nós perdemos quando nós não tememos a Deus? Fico sem sabedoria, fico sem saber o que fazer, o que decidir e quando decidir. Segundo, quando eu não temo a Deus, porque a gente só percebe aquilo que precisamos quando estamos a perder. Ok? Vou fazer a antítese do que eu disse agora mesmo. Quando eu não temo a Deus, eu fico sem saber o que fazer, como decidir e quando decidir. Segundo, fico exposto ao pecado e às suas consequências nefastas da minha vida. Não me afasto do pecado, peco e fico sujeito às consequências. 3. Não fico melhor de saúde. Antes pelo contrário. 4. Vivo ansioso. 5. Não consigo chegar a Deus em oração, porque estou em pecado. Estão assustados o suficiente? É que eu não acabei ainda. 6. Estou desprotegido face aos ataques do inimigo. 7. Vivo uma vida vazia. Querem correr o risco de não temer a Deus? Às vezes a tempestade, às vezes Deus nos empurra para o temor. Não queres ir a bem? Eu, como gosto muito de ti, vou-te empurrar para o temor. E Deus, muitas vezes, é assim. Ele é amigo. Ele gosta de nós. Não queres escolher? Qual foi o caminho para o temor? Começa por escolha. E volta e meia Deus faz isto. Tu não escolhes, mas eu gosto tanto de ti que eu vou-te empurrar para lá na mesma. E Deus faz uma coisa, dá-nos tempestades. Lembram-se da última mensagem que eu vos dei sobre o barquinho na tempestade? E o Senhor dormia? E quando ele acordou, disse: acalmem-se, ventos e mares. Tudo lhe obedeceu. Eles ficavam cheios de fobos. Ficaram cheios de temor. E depois disseram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram logo reverentes. Estão a ver? Primeiro medo, e o medo levou a que houvesse reverência. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Ganharam temor, derivado pelo medo. Volta e meia, Deus coloca-nos em circunstâncias de medo, para que nós o aprendemos a temer. E podem ser tempestades de várias ordem. Ok? Nota para pais. Estou a chegar ao fim. Eu há bocadinho li Salmos 30, eu li uma passagem que devemos juntar os homens, as mulheres, os meninos e estrangeiros, para que ouçam e aprendam ao temor do Senhor. Nós, como pais, não podemos esperar que os nossos filhos temam a Deus se nós não tememos a Deus. Se eu não temer a Deus, meu filho não vai temer a Deus. E eu tenho que ensinar os meus filhos a temer a Deus. Eu citei este versículo. Juntem todos, pais, meninos, estrangeiros, tudo, para que ouçam e temam. Mas há outro versículo mais claro, que é o Salmo 34, 11. Vinde quem? Meninos. E ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Logo desde pequeninos. Isto deve-se ensinar logo desde pequeninos. Notas finais. O temor do Senhor é o segredo para todas as bênçãos que vocês possam imaginar. E eu não disse todas. Ok? Deus nunca deixa de honrar quem o honra. Deus nunca deixa de proteger quem o serve. Deus nunca deixa de cuidar de quem o prefere. Deus não deixa de faltar com saúde, muitas vezes, não digo sempre, mas ajuda sempre, quando nós precisamos. Não deixa de dar paz quando nós estamos a dar passos no escuro por seu amor. Ele protege-nos, desde que nós o coloquemos em reverência. Andar como aquelas mulheres, alegria num lado e no outro lado, sentimento profundo de reverência, consciência plena de que se nós demos um passo em falso e se continuarmos no erro, Deus também castiga. Deus não é só amor,
Deus também é o outro lado da equação. Aquilo que o diabo convence-nos que nos aprisiona, e termino com isto, é justamente o que nos liberta. Aquilo que o diabo nos quer convencer que nos aprisiona, não te metas nisso. Isso é para os beatos. É justamente aquilo que nos liberta. 2 versículos, e cito com 2 versículos, termino. O teu coração não inveja os pecadores. Não invejam os outros. Provérbios 23:17. Antes permanece no temor do Senhor. Mas não acabei. Todo o dia. E esta, hein? Isto é um estado de nirvana, como budistas. Que chegamos ao nirvana e ficamos lá. Isto é para fazer sempre. 1 dia, 2 dias, 3 dias. De manhã, à noite. Todo o dia. Perseverança. Lembram-se do garimpeiro? Como se estivéssemos à procura de algo especial. Perseverança. Último versículo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Que o Senhor nos abençoe.